Informações do Cruzeiro diretamente aqui de Santiago. O Cruzeiro vai chegar no final da tarde, início da noite, a Coquimbo, no Chile, e a gente completando aí a última parte da viagem. A expectativa pelos relacionados, hein? Os laterais. Será que vão embarcar com a delegação? Fagner e William? E os garotos? O que vai fazer aí o técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Copa Sul-Americana, Grupo E. O grupo do Cruzeiro tem jogo, hein? Nesta noite. Em Riobamba, no Equador, o líder Mushuc Runa, defendendo aí o 100% de aproveitamento, joga contra o Unión de Santa Fé, da Argentina. Mushuc Runa 6 pontos, Unión 3 pontos. Se o Mushuc Runa vencer o jogo, praticamente aí encaminha a classificação. E aí a vitória do Cruzeiro contra o Palestino se torna ainda mais fundamental. Primeiro, para diminuir um pouco essa campanha vexatória que o Cruzeiro vem fazendo, com 2 derrotas em 2 jogos até aqui na Copa Sul-Americana. O jogo do Cruzeiro nesta quinta-feira em Coquimbo, diante da equipe do Palestino. O Palestino que perdeu na estreia para o Mushuc Runa, depois venceu o Unión de Santa Fé. O jogo foi aqui em Santiago, com o Unión de Santa Fé. E aí o Palestino resolveu mandar a partida para Coquimbo, que fica bem longe aqui de Santiago, e por isso estou aqui no aeroporto ainda para cumprir a última parte da viagem, que é um voo de Santiago até o aeroporto de La Serena, que fica próximo esse aeroporto, a cidade de Coquimbo, depois um trajeto ali de 30 minutos de carro para chegar. Alguns torcedores do Cruzeiro devem marcar presença, claro que se fosse aqui em Santiago, teríamos aí um número legal de cruzeirenses, tem voo direto de Confins para Santiago, mas para chegar em Coquimbo, aí a dificuldade aumenta. O Cruzeiro fecha a preparação na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2. E aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim, com William e Fagner como dúvidas. Para o jogo desta quinta, acho pouco provável que ao menos um deles tenha aí condição de jogo. Fica a dúvida como o Cruzeiro emenda a viagem, eles vêm para o Chile ou eles ficam em Belo Horizonte fazendo o tratamento ainda, para ficar à disposição, principalmente o Fagner, para domingo diante do Vasco. O Vasco que jogou nessa terça-feira, então terá um tempo maior. O Vasco empatou com o Lanús em São Januário, muitas vaias para o técnico Fábio Carilli. Mas aí, cada um com os seus problemas. Então fica essa dúvida quanto ao aproveitamento de laterais. Vem com a delegação ou ficam em Belo Horizonte e depois vão para Uberlândia. Talvez seja um caminho mais fácil para se fazer e continuar aproveitando toda a estrutura da Toca da Raposa 2. Outras dúvidas: Japa e Bolassi, treinando normalmente com o grupo, serão relacionados pelo técnico Leonardo Jardim? E mais dúvidas: os garotos Janderson, Murilo Hickman, Cauã Prates e Kaique Kenji estão treinando com o profissional. Serão relacionados para essa viagem? O Leonardo Jardim hoje deve definir o que ele pensa sobre o time para esta quinta-feira, mas a tendência é realmente de que ele rode o elenco, que essa base que atuou nos últimos 3 jogos, muitos aí não devem iniciar diante da equipe do Palestino. De qualquer forma, o Cruzeiro vem para o Chile para se reabilitar no Grupo E da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem que rodar, eu acho que tem que rodar, só não dá para rodar tudo porque o Cruzeiro tem que ganhar de qualquer jeito, né? Isso. O Cruzeiro, se não ganhar, a classificação fica... O empate é péssimo, a Mas derrota é horrorosa. A declaração do Jardim É preocupante. me pareceu que a Sul-Americana... Nem opção. Assim, vamos com um time que eu tenho, meus reservas têm qualidade. São jogadores que eram titulares até o ponto 3 jogos aqui atrás. Na teoria, os reservas são os melhores jogadores do time, né? Na teoria. Vocês acham que esse quarteto começa jogando Wallace, Eduardo, Dudu e Gabigol? Eu acho que sim. Wallace, Eduardo. Dudu e Gabigol. Esse quarteto. Não tô falando nem por posição, onde. não. Nem... Mas eu acho que esse Eduardo aí... É pra poupar o Lucas Silva, no caso. Pra segurar e segurar dar o Lucas minutos Silva. a quem não, tá eu entrando acho que o sempre. Lucas Silva joga. Não, mas ele pode jogar de meia, o Eduardo. Pode jogar mais pra frente. Pode. Eu acho que o jogar. Eduardo pode entrar no lugar do Christian.
O Eduardo também joga de tudo. Hein, Apesar que com o Jardim, 90% das vezes o Eduardo jogou como volante. Até mesmo quando o Matheus Henrique jogou, o Matheus Henrique jogava um passo à frente do Eduardo. É. Lá desde o início. Me parece que o Jardim enxerga o Eduardo como um segundo volante. Eu não lembro dele ter jogado como um meia. Se jogou poucos minutos então com o Jardim. vamos perguntar, vamos tentar esclarecer Wallace, aqui. Lucas Silva, Christian e Dudu. Wallace, Lucas Silva. Mas eu Christian, acho que ele Dudu. pouparia o Christian, por exemplo. Pra ter entrega total contra o Vasco. Gente, mas o Christian não... E coloca O Christian o virou Eduardo. titular agora. O Christian tem 2 Sim, jogos. Sim, Mas mas não dá pelo pra nível, poupar o Christian mas agora, pelo não. nível de rotação que eles jogaram contra o Bahia, apresentaram contra o Bragantino, teve uma queda, gente. Inclusive o Christian. O que o Gris está querendo falar é o seguinte, não é nenhuma queda física, Christian é que ele precisa estava mais de pouco. ritmo que ser poupado. Ele tem que jogar mais. Não. Ele estava mais fora do que em Do que sequência. dentro, é. Dada a declaração do professor Jardim, eu não acredito nisso, tá? Eu encaixo essa declaração mais para Gabigol e Dudu, com a beiradinha pro Wallace. De tipo assim, ó, vocês não querem minutos? Vocês não querem jogar? Não, sim. Aí, vocês não precisam Sim. provar nada pra ninguém pelos atletas que vocês são. Mas aqui, pra mim, vocês têm que mostrar algo a mais. Ele vai rodar. A dúvida é de o quanto ele vai mudar o time. Exatamente. Quantas peças ele vai pois é. trocar. Mas eu Qual que acho é? que pode ser Wallace, Lucas Silva, Christian e Dudu, Gabigol e Lautaro. É porque ele fala que ele quer ter um plantel inteiro com ritmo de jogo. Que ele possa contar com esses jogadores e que eles estejam bem fisicamente também. E como eu falei, o Cruzeiro tem uma sequência, assim como o Atlético tem uma sequência muito forte. Muito forte. Mas entra pra mim a questão o seguinte, até que ponto a Copa Sul-Americana é importante pro Cruzeiro, É isso, esse é o pro ponto. Leonardo Jardim. Esse é o ponto. Porque gente. se a Copa Sul-Americana ela tem uma importância, ele tem que rodar o mínimo possível, porque o Cruzeiro não pode pensar em outro resultado amanhã que não seja vitória. Então, assim, pra mim, ele tem que ter a melhor formação possível. Isso não impede de ele rodar o time, mas ele precisa ter a melhor formação possível e contar com os melhores jogadores que ele tem à disposição. Gente, e por mais que... O ponto pra mim não parte vamos, daí. Não vamos colocar a Sul-Americana como prioridade e tudo mais. O Leonardo Jardim tá precisando ganhar jogo, gente. Exato. Precisa ganhar jogo, ele sabe disso. O Leonardo Jardim não é bobo. Uma outra derrota na Sul-Americana triplica a pressão no Campeonato Brasileiro, tropeça de novo contra o Vasco. O que vai ser a outra semana do Cruzeiro? E aí pra você é Romero, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique? Essa linha defensiva? Sim. Fala, Rubem Júnior. Abraço. É o Cruzeiro que finaliza a preparação na manhã desta quarta-feira na Toca da Raposa, antes do embarque para o Chile. Local do jogo contra o Palestino nesta quinta, 9h30, é a Copa Sul-Americana. Cruzeiro em busca ainda do seu primeiro resultado positivo na competição. Teve derrota para o União Santa Fé, teve derrota para o Muxucruna e agora buscando a recuperação contra o Palestino para ter um bom retorno dessa fase de grupos para buscar a recuperação e a classificação. E fazendo um comparativo com a última temporada, quando o Cruzeiro chegou à decisão da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro também não havia iniciado de forma positiva, inclusive naqueles 3-3 contra o Alianza Lima, quando o Ronaldo decide passar o bastão para o Pedro Lourenço, que buscou a recuperação da equipe e um retorno fantástico, né? Com vitória sobre o Alianza 3-0, vitória sobre o União La Calera 1-0, vitória sobre a Universidade Católica também por 1-0 e o Cruzeiro avançando para as oitavas da Copa Sul-Americana. Quem sabe repetindo a mesma, né, força que teve de recuperação na última temporada. Ontem na Toca, as ausências importantes de Fagner, dores na coxa esquerda, deixou o jogo contra o Bahia no intervalo, sentindo, não viajou para Bragança. A mesma situação do William, com desgaste muscular. Vamos aguardar o trabalho desta quarta para ver se os atletas reúnem condições de pelo menos integrar a lista que viaja para o Chile. A opção para a direita seria, quem sabe, também utilizar Lucas Romero, já que Jonathan Jesus não acabou correspondendo contra o Bragantino, fazendo aquela função. Pode mudar o esquema para 3 zagueiros, tendo o Jonathan ali na direita? Sim, é outra alternativa que tem o técnico do Cruzeiro. Das categorias de base tem Nicolas Pontes, atleta que está inscrito na Copa Sul-Americana, tem 19 anos. Ontem na Toca também não só notícia ruim, teve notícia boa, Japa de volta, 3 meses se recuperando de uma lesão na coxa esquerda,
atleta ativo do clube, o Bom de Bola Japa, já integrando, quem sabe, nos próximos jogos, à disposição do técnico Leonardo Jardim. Assim também como o Bolassi, que vem tendo todo o cuidado com uma inflamação no joelho direito. Tá certo? Quarta-feira de viagem pro Chile. Boa sorte para o Cruzeiro e a Nação Azul. Tá certo? Bom dia! A gente segue naquela dúvida em relação à lateral direita do Cruzeiro. Estou aqui tentando, o Faleiro até respondeu gentilmente. Abraço, Faleiro, brigadão, que o treino tá ok, mas daqui a pouco o Cruzeiro vai informar em relação aos atletas que vão viajar, os que não vão viajar, porque a gente segue naquela dúvida em relação ao William e em relação também ao Fagner. Os dois deixaram o jogo contra a equipe do Bahia, o Fagner machucou no primeiro tempo e o William no segundo tempo. Então, o Cruzeiro que está aí em busca, né, dessa vitória. Vamos ver o que vai arrumar em relação a esses dois atletas que a gente segue, Milton, aguardando. Porque, caso não dê para eles, quem vai ser o homem da lateral direita, uma vez que já ficou claro que o Jonathan Jesus não, viu, gente? Não dá não. Não, né? Mas você ele não pode fazer como o Cuca tá fazendo com o Caio Paulista, mais uma chance pro Jonathan Jesus? Não, pode não. Pode não? Depois do que a gente viu, não pode não. Já não. Tem coisa que você veja, presta atenção. Não dá, entendeu? Né? Tem coisa tipo assim, você vai, vamos supor, o 98 Futebol Clube é convidado pela FIFA. Mas é contra o Palestino. Não, presta atenção. 98 Futebol Clube é convidado pela FIFA para apresentar, né, uma entrega de troféus de premiação para os melhores atletas do planeta dos últimos 10 anos. Oba. Ok? Vamos lá e tal. Quem será o mestre de cerimônias? Não vai ser o Milton. Não tem jeito. Não dá pro Milton? Não, ele fala várias principalmente línguas. se tiver que ler. Não vai ser o Milton. Então tem coisa que você sabe que não vai dar. Desculpa dar te usando de exemplo, Milton, não, claro, foi mas o que eu pode pensei usar, aqui e a galera gosta. Enfim, é a mesma coisa. Imagina, o doutor Bruno Santos vai me colocar na porta lá e que eu não coloquei. Não adianta. Imagina, não dá. Você vai chegar... Seria um bom garoto pro pai. Ou não é você legal. colocou ou você comeu uns 6 balões. Só que o balão que o doutor Bruno Santos tem que colocar em mim é aquele lá da Capadócia, que a galera voa nele. E hoje é dia de São Jorge, hein, cara? Falar nisso, um abraço, Portuga, grande seu Jorge. Isso gosta de matar um dragão no peito, meu filho? E o Hoje Lucas não, Romero? Tá casado. Tá lembrando cara, aqui... O Romero não gosta de jogar na lateral. Rosevaldo Júnior. Como é que ele chama? Rosevaldo. Bom nome, hein? Ele disse que o Romero foi bem na direita. O Romero foi bem na direita, porque o Romero joga. chegou a atuar assim com o Mano, inclusive ele não gostava. O Romero foi campeão jogando contra o Corinthians, viu, Silvério Chupa, da Copa do Brasil, jogando na lateral esquerda, quebrando o galho. O Leonardo Jardim sabe isso. Deve saber, cara, né? Não é possível que ninguém lá no Cruzeiro. O Cruzeiro tem o pessoal que ele da gostar ou não comissão gostar, é um permanente, jogo, cara. Um jogo, dois. E outra coisa, Gilbert, na moral, tem que ter alguém pra poder fazer essa função. Tem que ter alguém pra fazer essa função. Não creio que, mas tem que ser só o Romero. Não, deve ter outro jogador, porque se precisar colocar o Romero, que coloque o Romero. Mas peças importantes que foram contratadas precisam render. Dos meninos da base que foram pensados lá. Dorival. O Dorival jogou a Copa São Paulo Futebol Júnior, a gente estava até elogiando mas na lateral direita. Mas deixa eu te explicar um negócio. Dos meninos, os únicos que treinaram com o profissional e que podem ser relacionados, Dorival não está. Não tá, né? Não tá. Então... Janderson, zagueiro, Cauã Prates, que é lateral esquerdo, Murilo Hickman, que é meia, e o Kaique Kenji, que é atacante, entendeu? Seriam esses quatro. Então não dá pra ficar devaneando. Mas o fulano do Sub-17. Mas não tá treinando com o profissional, não tá lá no meio da galera e está na sua categoria, tá lá na Toca 1. Ou então os que não estão lá em Santos pro jogo de logo mais às 3 horas da tarde. Mesmo porque o Dorival acho que foi pro Tombense também, né? Dorival foi demitido da seleção, né, Milton? Então é o seguinte, só pra destacar sobre as dúvidas também que pairam. Ainda tem dúvida, Valu? Hoje as certezas estão mais evidentes na sua cabeça? Vamos lá, é porque o futebol ele é cíclico e é muito rápido, né? Hoje eu não tenho dúvida de um time ideal para o Cruzeiro. Titular. Os jogadores estando saudáveis. Eu não tenho dúvida. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Christian, Lucas Silva, Romero, Matheus Henrique, Wanderson e Caio Jorge. Eu não tenho dúvida, o campo mostrou... Matheus Henrique ou Pereira, né? Matheus Henrique... Matheus Pereira. Pereira. Matheus Henrique tá machucado. O campo mostrou contra o São Paulo
contra o Bahia, claro, teve a derrota contra o Red Bull Bragantino, que você vê, quando o Christian sai no intervalo, já cansado, porque ele tinha tomado uma pancada. A gente pode questionar... Tomada a pancada contra o Bahia. Contra o Bahia. A gente pode questionar o Jardim. Colocou o Gabigol, deslocou o Caio Jorge. Acho que ele não quis sacar o Caio Jorge pelo momento que o jogador vive, de ter feito 3 gols em 2 jogos contra São Paulo e contra o Bahia. Quando o Lucas Silva sai, entra o Wallace, cara, e o Romero vai passar para a lateral, acabou o time do Cruzeiro. Essa que é a verdade. Isso somado a uma partida, já falei, muito ruim do Matheus Pereira, você somando isso, a saída desses 3 no meio campo, mas a saída do Matheus Pereira, a partida muito ruim do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele tem que jogar como ele jogou contra o Bahia. É um cara que segura pouco a bola, desfaz dela rápido, resolve lances em um toque. A partida que o Matheus Pereira começa a querer conduzir, primeiro, ele não é o Kaká, ele não tem a velocidade e a força física do Kaká para conduzir como um meia. E que ele começa a pentear a bola com a esquerda, a pentear a bola com a direita, aí ele chama o contato vem, ele não é privilegiado para disputa de contatos, ele vai ao solo, cai, o árbitro não dá falta. Quantos lances aconteceram assim durante a partida? E com relação ao Caio, tá muito bem, não fez gol nessa partida, mas teve uma possibilidade. Aliás, o Caio Jorge poderia ter finalizado melhor, eu sei, o marcador acaba tirando ali com o peito, com a barriga, mas ele estava dentro da área, ele teve a chance de fazer mais um gol. O Wanderson, que muita gente está falando, o Wanderson tá mal, ele não tá conseguindo produzir com bola, mas o tanto que ele ajuda com relação ao momento do time marcar, e o Wanderson hoje titular diz muito mais a respeito do Dudu do que do próprio Wanderson. O Dudu não reagiu bem pra mim, nem o Gabigol um pouco menos ruim, mas o Dudu, depois que ele foi pro banco e começou a entrar nos jogos, desapareceu. Não é jogando da forma que ele, o Wallace e Eduardo entraram que vão fazer aquilo que o Jardim disse na coletiva. O nosso elenco é grande, temos jogadores que querem jogar, 22, 23, e eles precisam provar. Temos que lembrar, para finalizar da minha parte, que sem ritmo, Lucas Silva, Fagner e Vidalba entraram contra o São Paulo e Christian, 4 jogadores, entraram com ritmo aquém dos que já vinham jogando e mostraram no campo pro Jardim que mereciam iniciar o jogo contra o Bahia de novo. E novamente fizeram uma partida. Hoje, o Cruzeiro não tem nada no banco de reservas. Os reservas do Cruzeiro não alteram em nada. Se tá perdendo, vai continuar perdendo. Se precisa de fazer um gol, vai continuar precisando de fazer um gol. Contra o Bahia é uma delícia, né? Me coloca em campo. Com qualquer time ganhando de 3-0, é o melhor dos cenários. Então é um quadro muito preocupante e diz muito a respeito dos jogadores que estão entrando e não mostrando no campo uma inconformidade com o fato de estarem sentados lá. Então você diz claramente que esses jogadores sentiram o fato de ter sido sacados. Eu não sei se sentiram, mas isso eles têm que dar uma resposta no campo. Eu sinto várias coisas todos os dias, frustrações. Aliás, as pessoas estão brincando comigo, né? Eu vou entrar na justiça e vou colocar a boca no trombone pra quem tá me devendo. Acabou a paciência, viu? Eu vou expor geral. Então, eu tô sentindo. Isso aí, já tem mais de um mês que eu tomei um golpe gigantesco de uma quantia importante de dinheiro da minha... Mas eu tenho que continuar indo pra frente. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que ir nos donos da bola, eu tenho que participar na Samuca TV. Agora, você que escolhe. Na vida tem 2 formas de lidar com o problema. Encarando de frente ou simplesmente deixando o problema te abraçar. Os caras são muito campeões, são muito vencedores por onde eles passaram, pra ficar assim, porque eu tava bem, mas tava no banco. As coisas mudaram, o Cruzeiro precisava de um choque. Fez mal a mexida contra o São Paulo. Hoje, se o Jardim tivesse feito as mudanças que fez e o Cruzeiro tivesse perdido pro São Paulo, tivesse tomado uma tamancada pro Bahia e perdido pro Red Bull Bragantino, qual que seria a cabeça mais pedida hoje dentro do clube? A do técnico. O do mais corajoso. Mas aí eu acho que ele foi o mais corajoso da história. Todo mundo, cabe nesse caso do Cruzeiro que nós falamos pro Atlético. O Alexandre Matos, o Leonardo Jardim,
eles têm que saber motivar esses caras também. Não, Thiago, motivação é de cara. Não, Thiago, você tá. Thiago, assim, tá bom então. Então vai. A diretoria também tem que motivar esses caras. Tá bom, fica nessa. Explicar pros caras, velho. Tá bom. Ser banco de reservas é algo absolutamente normal. Igual uma criança de 11 anos. Mas é gestão de grupo. Thiago, é um elenco de homem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas isso é gestão de grupo. Tá bom. Falta. Você acha que não foi explicado? Você acha que não tá tendo diálogo? Eu acho que nem precisava. Tá bom. Não, mas teve diálogo. É informação, teve diálogo. Mas o diálogo foi bom? Thiago, aí não sei. Eu não sou sommelier de diálogo. Não, assim, mas não é isso. Os jogadores que são, foram comunicados, conversaram para um rendimento do coletivo. Isso não foi. Para um rendimento do coletivo. E eles precisam de dar a resposta não nos corredores, dentro de campo. Porque não da adianta... maneira que estão entrando, vão continuar sentados lá. Ponto. Não adianta, é simples. Não adianta haver diálogo se em algum momento os caras não entendem o que é passado. Tá bom. Não adianta haver diálogo se em algum momento os caras se incomodam. Tem 11 já entendendo, tá bom. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser feito de forma muito clara. E está sendo feito. Num caso como esse. E está sendo feito. É informação. E está sendo feita. Tem que saber se os jogadores estão entendendo de fato o que está acontecendo. Mas nós que estamos de fora já entendemos, velho. Você entendemos não entendeu? Porque a resposta dentro de campo... Dentro de campo interferiu na escalação dos caras. É óbvio. Tá óbvio Você pega um time que... O time que... As mudanças que foram feitas pelo Jardim, o time ficou mais afeito às ideias dele que a gente ia esperar. Não respondendo. Eu discordo sobre o Dudu. Cara, mas o time não joga em função do Dudu, Thiago. O Cruzeiro precisa de um... O Cruzeiro precisa de um... O Cruzeiro precisa de um... O Cruzeiro precisa de um funcionamento. Mas eu acho que o Cruzeiro respondeu compreensível. Vamos lá, você não acha compreensível? Você não acha compreensível? Olha só, o Wanderson foi o único atleta que teve o aval. Não era o nome que ele queria, mas teve o aval do Leonardo Jardim. Correto? Sim. Eu acho natural o Leonardo Jardim dar uma sequência para esse jogador. E a função dele, quem sai é o Dudu. Então eu acho natural, eu compreendo essa alteração. Eu acho que o Dudu deveria sim render mais para mostrar ao Leonardo Jardim que é capaz de retomar aquela posição e fazer o que o Wanderson faz e um pouco mais. Pela história que ele tem, pela experiência que ele tem, pela capacidade técnica que ele tem. O próprio treinador tem obrigação de recuperar esses caras, velho. Então, mas ele dá uma oportunidade. Aí é fácil demais. Ele coloca, Thiago. Aí é fácil demais. Os caras entram em campo, não rendem. Diferente. E o técnico tem que recuperar. O Everton falou. É um bando de criança. É um bando de criança. Não, o técnico já tá dando a oportunidade. Tá dando oportunidade. Quem ganha é o cara. Quem escala no Cruzeiro. Hoje em dia no Cruzeiro, nos bastidores, jogador não vai ganhar vaga no Cruzeiro, mas nos bastidores. Acabou essa época no Cruzeiro. Desde que o Jardim chegou, acabou. Não vai ganhar. Mas ninguém tá falando de ganhar vaga nos bastidores. Não vai ganhar. O que eu tô dizendo é que ele tem que recuperar. O Cruzeiro hoje vai entrar no campo e jogar. Porque o que ele tem que fazer é recuperar. Não, eu só tô expondo a minha ideia. Não é ganhar vaga nos bastidores. É simplesmente nos bastidores não vai ganhar mais. Você tem Dudu e Gabigol no banco. Isso, que estão mal e que entram e não rendem. É impossível recuperar. Você quer jogador que joga só com nome? Depende só deles. Depende só deles. Então, mas você pode recuperar a dupla. Depende deles. Mas não depende só deles. Depende somente deles. Depende de todo mundo. Somente deles. É uma engrenagem. Não, depende somente deles. A gente criticava o Cruzeiro por ser um time individualista. Depende somente deles. Se você quer uma engrenagem funcionando, todo mundo tem que trabalhar de acordo com essa engrenagem. Então, mas você acha que o Dudu, por exemplo, entrou bem no jogo? O meu trabalho não depende de fazendo o que ele tinha que fazer. Não, nos jogos mais recentes pois é, então. Agora fica puto também, porque tá no banco, é complicado, cara. Mas é uma função do técnico recuperá-lo. Eu entendo o Dudu ter se incomodado. Que não tá tentando? Eu entendo o Dudu ter se incomodado com a ida pro banco de reservas, especialmente porque, pra mim, ele era um dos melhores jogadores do time. Se não o melhor. Tá, mas eu entendo o incômodo dele de ir pro banco. Então... Agora, cabe a ele, Dudu, trabalhar para voltar a essa equipe titular. Mas o que Só você que tá eu honestamente acho o time, que, além disso, o técnico tem que trabalhar para recuperá-los. Mas vamos lá, você tem que dar mais sequência, tem que dar mais espaço. Faz um recorte de 3 jogos. Os caras vão se cansar, assim como aconteceu com o Christian, os caras vão se machucar, os caras vão ficar suspensos. E aí não adianta. Só tem 11, os outros dane-se. Tio, o Dudu e o Gabigol vão jogar quinta-feira. É uma ótima oportunidade para eles arrebentarem e mostrarem ao Leonardo Jardim que tem condição sim de retomar o lugar deles. Você não acha isso? Você pega um recorte de 3 jogos. E não é uma boa oportunidade? Contra o São Paulo não jogou mal e empatou. Contra o Bahia, deitou no Bahia. E aí eu vi que muita gente tentou desmerecer a vitória pra cima do Bahia. Que o Bahia não é tudo isso. O Cruzeiro não ganha de ninguém. E aí pegou o Red Bull Bragantino e perdeu. 3 no Bahia, mas não faltou, sinceramente, aquela derrota é uma desgraça, né? Mas não faltou
ao Cruzeiro pelo menos aquilo que se esperava. Que era um time aguerrido, tá, ok. Agora, onde o Cruzeiro esbarrou no Red Bull Bragantino também, é que muita gente tá se escorando, mas esbarrou exatamente na falta de qualidade. Mas quando colocou um cara que tem qualidade, que é o Dudu, em campo, o Dudu ficou tocando de lado. O Gabigol entrou no intervalo. Ficou tocando. Também, pois é, e também não rendeu. Entendeu? Então, quer dizer, não dá pra achar que esses dois caras vão resolver o problema. Agora, que o Cruzeiro, depois das mudanças, melhorou em relação ao que tava, sinceramente, aí não adianta ter má vontade, porque melhorou. Mas eu não tô discutindo isso. Tô dizendo que ele precisa recuperar esses caras. Mas quem disse que não tá recuperando? Não, você tá vendo ele sendo recuperado? Ué, sei lá, não vejo o treino. Dudu, aliás, o Dudu evoluiu desde que ele saiu do time. Porque tá pistola. Tá, mas evoluiu. Tô dizendo que ele evoluiu. Ele tava jogando melhor. Mas aí é problema dele. E agora ele teve aí é problema dele. Clara e brusca de rendimento. Aí você não acha que é problema dele? É só dele. Será que não, Thiago? Ele Mas que é tá só entrando, dele. Ele que tá entrando sem ter aquela motivação maior do que jogar no Cruzeiro, ter salário em dia. Ah, mas pô, velho. Nós estamos falando de obrigação, salário em dia, Elton. Não, é obrigação. Ok. Se não, alguém então não te peraí, paga, então o valor relator, eu paro só é nisso. erro dessa pessoa, então eu paro não é só nisso. seu. Ele joga no Cruzeiro. Motivação maior do que essa não existe. Cara, ele joga no Cruzeiro. Tá, eu acho ele que faz parte do grupo do Cruzeiro. Isso muito mais joga pra torcida que qualquer ele coisa. Ele tem que entender. A gente sabe que não funciona assim. Ele tem que entender. Ele faz parte de um grupo. E o futebol é um grupo. É uma isso engrenagem. Não funciona, isso não funciona. Ah, então o que ele quer? Não funciona no Real Madrid, não funciona no Barcelona, não funciona no Manchester United. O que funciona? Cara, depende, tem que entender o que ele quer. Eu não consigo saber. Eu gostaria de saber o que é necessário pra fazer recuperá-lo. O que o Dudu se eu tivesse simplesmente quer ser titular. Se eu tivesse o mínimo de noção do que é possível fazer pra recuperá-lo, eu dava aqui o caminho das pedras, faça isso, Jardim. Tá parecendo que ele simplesmente só quer ser titular. Eu quero ser titular. Quando o Jardim toma a decisão de colocar no banco, é porque ele tem percebido que não vai. Não vai. Com eles, eventualmente sim. Mas não vai. O Felipe Luiz foi no ano passado com o Gabigol. Eu vou além do que o Elton falou, porque eu acredito que os caras têm que ver a vitória diante do Bahia e querer. Você vê o time do Cruzeiro, que não vinha jogando bem. E aí ganha do Bahia de 3-0, jogando muita bola. E os caras pensam em retroceder, pensam em ficar de birra. Os caras têm que pensar, pô, no próximo jogo... Não, mas não tô falando que os caras estão de birra. Não tô falando também, tô supondo. Aí os caras têm que pensar o seguinte, no próximo jogo eu vou entrar e eu quero fazer mais do que 3. Eu quero fazer mais, porque se ele quer a titularidade... Não funciona assim. Tem que funcionar. Mas não funciona assim. Eu preciso falar do que funciona. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!